Fala galerinha, tudo bem com vocês? Mais uma semana, mais um tema e hoje o tema é a situação de saúde dos indígenas brasileiros na contemporaneidade, ok? É fato que você vai fazer uma redação cujo elemento temático principal aí é saúde, não é de qualquer saúde que eu estou falando, é da saúde dos povos indígenas brasileiros. E aí, galerinha, o lance é uma reflexão necessária, uma reflexão importante acerca da situação de saúde desses povos autóctones do Brasil, beleza? A primeira pergunta, então, que você tem que fazer é a seguinte: como é que está a saúde dos povos indígenas? Qual é a situação em que ela se encontra? Afinal de contas, é a partir da situação que os textos motivadores te revelam, por exemplo, que você vai pensar o que abordar no seu D1 e o que abordar no seu D2 em relação a esse tema, ok? É fato que, de acordo com o que você leu aí nos textos motivadores, ainda há muito que se fazer, ainda é preciso melhorar a condição de saúde dos povos indígenas no Brasil contemporâneo. Não é por conta disso, então, imagino que tanto o seu D1 quanto o seu D2, os dois vão apresentar aspectos negativos da atual situação em que os indígenas se encontram no território brasileiro. Daí, você pode pensar, então, quais aspectos você vai trazer para o texto, quais aspectos você vai problematizar nos seus desenvolvimentos, ok? Primeiro, a gente pode pensar na negligência do governo, negligência do Estado. Atualmente, o Estado brasileiro, mais do que nunca, negligencia a condição dos povos indígenas, não é? Faça o recorte, então, para o aspecto saúde, para poder abordar, então, a negligência estatal ao descumprir um direito constitucional, que é o oferecimento de saúde de qualidade para os povos indígenas, ok? Além disso, há um descompromisso também dos profissionais de saúde. Será que os médicos que estão se formando, outros profissionais de saúde, né, enfermeiros, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, psicólogos, enfim, estão se dedicando a essa atenção especial, a esses cuidados especiais que demanda a comunidade indígena, que demandam os povos indígenas brasileiros? Então, não só o Estado é culpado pela condição precária de saúde em que muitas tribos indígenas se encontram, ok? Mas também o descompromisso profissional de saúde pode ser abordado no seu texto, beleza? A ganância do homem branco. Afinal de contas, nós sabemos que muitas comunidades indígenas que vivem ainda hoje em tribos isoladas estão começando a contrair enfermidades que são levadas para esses povos pelo contato do homem branco. E esse homem branco ganancioso é aquele que vai explorar a floresta, a selva, o espaço, a terra em que esse indígena se encontra. Seriam então os madeireiros, os seringueiros, os extrativistas, ok? Que de alguma forma vão buscar elementos para poder, então, financiar o seu comércio naquele espaço e acabam levando, então, problemas de saúde para as comunidades indígenas, ok? Desrespeito aos costumes indígenas seria um outro elemento que você poderia abordar como algo que potencializa a situação de gravidade em que muitos indígenas se encontram hoje no Brasil. E, por fim, a crença que muitos homens ditos civilizados têm na ignorância dos povos indígenas. Então, não instrui de forma adequada, de forma apropriada as comunidades indígenas, porque acredita que esse povo de cultura secular e de cultura singular, na verdade, acreditam que esses povos, de alguma forma, não têm capacidade, por exemplo, para saber sobre prevenção de algumas doenças, prevenções de algumas enfermidades, como as IST, as infecções sexualmente transmissíveis, ok? Então escolham o que vocês vão abordar no D1, o que vocês vão abordar no D2, para poder construir bem a sua dissertação argumentativa acerca desse tema, beleza? Para começar, quero te apresentar alguns dados estatísticos importantes que você pode guardar aí, ó, no seu caderninho, para utilizar não só nesse tema atrelado à saúde dos povos indígenas, mas em qualquer outro tema que abarque, de repente, a situação dos indígenas, levando-se em conta alguns aspectos que não sejam propriamente a questão de saúde. A população indígena brasileira hoje é estimada em aproximadamente 350 mil pessoas, ok? E essas 350 mil pessoas pertencem a cerca de 210 povos diferentes. Isso são dados do IBGE, beleza? E é importante que você entenda que são 210 comunidades indígenas diferentes, em média,
com costumes diferentes, beleza? Comunidades, então, que vivem em espaços diferentes, que se comunicam de forma diferente e que têm, de repente, uma relação com a terra, uma relação com a religião, uma relação com leis, com costumes, enfim, que são diferentes também. Então é importante que nós tenhamos uma especial atenção a essa pluralidade indígena quando formos tratar de aspectos ligados à sua saúde. E aí, a FUNAI, que é a Fundação Nacional de Proteção ao Índio, ou Fundação Nacional de Apoio ao Índio, um órgão governamental que, em tese, dá o suporte, dá atenção especial para as comunidades indígenas, indicam em diversas situações taxas de morbidade e mortalidade, escutem, 3 a 4 vezes maiores nas comunidades indígenas do que aquelas taxas encontradas na população brasileira em geral. Então, os índios, de acordo com dados da FUNAI, morrem 3 a 4 vezes mais, ou têm agravamento de doenças 3 a 4 vezes mais do que a comunidade branca, do que os homens civilizados, como são chamados aqueles que não pertencem a uma etnia ou a uma tribo indígena, ok? Então guarda os dados estatísticos para você, porque de repente você coloca nesse texto a fim de evidenciar então a necessidade de um cuidado especial, de um cuidado maior com os povos indígenas, ok? Tem mais dados estatísticos para vocês aqui, ó. De acordo com a pesquisa do Instituto Datafolha, em 2012, feito em 2012, o acesso ao atendimento médico é considerado difícil por 63% dos indígenas brasileiros, ou seja, mais da metade dos indígenas que habitam hoje o Brasil consideram acesso ao centro hospitalar, ao centro médico, difícil. 69% dos indígenas foram atendidos em postos de saúde dentro da aldeia e 12% dentro de casa, beleza? Eles ainda usam mais os remédios naturais do que os remédios farmacêuticos, conforme já imaginávamos, por uma questão mesmo cultural, não é? Então nós temos aí alguns retratos, alguns números que evidenciam para a gente a atual situação dos povos indígenas brasileiros, ok? Por que é que nós precisamos ter uma atenção especial para a saúde dos povos indígenas brasileiros? Porque, óbvio, a partir do momento em que os indígenas compõem a sociedade brasileira, são reconhecidos então como cidadãos brasileiros, eu preciso garantir para eles todos os direitos que são garantidos a mim, que não sou indígena, pela Constituição de 88. E essa Constituição traz para a gente, no artigo 196, que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Artigo 196, ok? Então, de certa forma, se no seu desenvolvimento 2, por exemplo, você vai culpabilizar o Estado, a negligência governamental, pela atual condição de saúde em que se encontram os povos indígenas, olha lá, ó, uma referência, um repertório jurídico que você pode colocar para poder aprimorar a sua argumentação. Então, penso já no seu desenvolvimento 2. Ademais, é importante destacar que a situação deplorável em que se encontram muitos indígenas no que concerne à saúde é culpa da negligência estatal. Isso porque, mesmo garantido pela Constituição de 88 o acesso à saúde de forma igualitária por todos os cidadãos brasileiros, ainda são muitas as tribos indígenas em que não chegam profissionais de saúde. Você vai e desenvolve toda a sua argumentação acerca disso, ok? Mas lembra aí, é o artigo 196 quem preconiza a saúde como um direito garantido a todos e o dever do Estado em oferecer de forma igualitária, de forma equânime, esse acesso à saúde. Tranquilo? Ainda do ponto de vista jurídico, você pode buscar uma referência a um documento de 1999, que é um documento chamado Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, ok? Esse foi um marco do Estado, do governo brasileiro, no que diz respeito à atenção sanitária indígena. Por quê? Porque esse documento instituiu os DSEI, como são chamados, os Distritos Sanitários Especiais Indígenas, ok? E esses DSEIs, eles foram instalados em regiões próximas a comunidades indígenas, no norte e no nordeste predominantemente, que são as duas regiões em que nós sabemos que há uma maior
participação, uma maior frequência, não é? Há mais indígenas que habitam a região norte e nordeste, como nós sabemos. Então, os D6, que são esses distritos sanitários especiais indígenas, desde 1999 estão instalados cerca, próximo dessas comunidades, tranquilo? O grande lance é que existe toda uma questão de defasagem de atendimento nesses D6, como veremos aqui a continuação. Então não adianta um documento como esse determinar a instalação de distritos sanitários especiais indígenas se não existe, por exemplo, aparatos disponíveis para que profissionais de saúde possam executar o seu trabalho de forma eficiente nesses lugares, já que muitas vezes não existem sequer profissionais de saúde que queiram se deslocar para esses distritos sanitários para poder acolher os povos indígenas que aí habitam, ok? Então seria uma referência jurídica também interessantíssima que você traria para o seu texto. E aí, do campo de doenças, de enfermidades que afetam as comunidades indígenas brasileiras, nós podemos destacar duas. A tuberculose é um agravo de saúde que acomete com maior frequência e com maior severidade comunidades indígenas brasileiras, beleza? E a infecção pelo HIV, o vírus da AIDS. Então, as infecções sexualmente transmissíveis são muitas vezes endêmicas em comunidades indígenas, com destaque ao vírus HIV, né, vírus da AIDS, como vocês conhecem. E aí, o que falta muitas vezes para essas comunidades indígenas não é o tratamento de saúde, porque quando nós falamos em saúde, nós falamos também na prevenção de doenças, não é? Então, o que falta muitas vezes nessas comunidades indígenas, nesses distritos sanitários especiais indígenas, é profissional que oriente, que vá de comunidade em comunidade, evidenciando a importância, por exemplo, de um ato sexual seguro, do uso do preservativo e por aí se vai. Então existe toda uma necessidade de uma educação preventiva para esses povos que habitam as matas brasileiras, ok? Seria então uma outra referência que você poderia também trazer para o seu texto. E aí, o próprio G1 noticiou em 2018 que o programa Mais Médicos, existente na época, não é? A maioria das vagas não ocupadas pelo programa Mais Médicos no Brasil são vagas que estão nos distritos indígenas. Então, os profissionais de saúde, eles não querem acessar essas comunidades indígenas. Seria uma crítica importantíssima para você fazer no seu texto. Então, as faculdades de medicina não estão formando profissionais da área médica competentes para entender de forma sensível, as minuciosidades, as especificidades das comunidades indígenas. Então, existem distritos sanitários especiais indígenas que permitem a presença de 20 profissionais de saúde, por exemplo, e nenhuma das vagas foi contemplada, ok? Já que, certamente, muitos dos médicos recém-formados querem simplesmente atuar em espaços mais confortáveis, com luxuosos consultórios, não é? Indo de encontro, portanto, ao que jurou enquanto se formava, que seria atender de forma igualitária, de forma equânime, todas as pessoas, independentemente de cor, de credo, de crença, de etnia, não é? Então nós temos aí uma crítica severa a fazer a esses profissionais de saúde que chegam ao mercado de trabalho escolhendo de forma explícita os espaços em que vão atuar, beleza? Trouxe para vocês aqui 2 profissionais de saúde que certamente não teriam essa postura de excluir, de certa forma, os cuidados com a saúde dos indígenas. O de cá vocês conhecem muito bem, o Dr. Drauzio Varela, vocês conhecem ele certamente, e a de cá é a doutora Zilda Arnes, ok? Ambos médicos brasileiros que certamente dedicam, não é? Drauzio Varela ainda dedica a sua vida ao cuidado com os mais vulneráveis, com os mais necessitados. Você acompanha certamente toda a atuação do Dr. Drauzio Varela
em presídios, em casas de detenções brasileiras, levando, portanto, não só a cura, não só o cuidado com aqueles enfermos que habitam as casas de detenção, mas também todo o cuidado da escuta, do acolhimento, da prevenção. Então, veja, o Dr. Drauzio Varella não mede esforços para sair da sua zona de conforto e atender pessoas em situação de vulnerabilidade nas detenções brasileiras. Falta, na verdade, postura semelhante de muitos profissionais de saúde, para que possam, então, desbravar o Brasil nos lugares mais longínquos, atuando em comunidades indígenas, e por aí você estabelece, então, a sua relação. Zilda Arnes é médica sanitarista brasileira também, e ela atuou muito em espaços dentro e fora do Brasil em que crianças viviam em situação de vulnerabilidade. Ela é a cofundadora da Pastoral da Criança, que é uma instituição da Igreja Católica, e ela viajou o mundo inteiro, inclusive morreu em missão no Haiti, quando estava numa comunidade, numa igreja, com crianças desnutridas daquele lugar, e um terremoto então atingiu a região, a igreja caiu e ela infelizmente veio a óbito por conta dessa tragédia natural que viveu na região do Haiti. Ok? Então seriam duas referências que você de repente poderia colocar no seu texto para poder aludir a esse fato de que muitos profissionais de saúde precisam se espelhar em médicos humanizados como Zilda Arnes e como Drauzio Varella, ok? No contexto da Covid-19, por exemplo, a gente sabe, a gente viu as notícias surgindo nesse sentido, não é? Muitas comunidades indígenas que já viviam em isolamento, por assim dizer, há muito tempo, foram contaminadas. Então a Covid chegou em comunidades indígenas e é óbvio que quem levou essa doença, quem levou o coronavírus para essas comunidades distantes e isoladas foram homens brancos, não é? E de acordo com o Ministério Público Federal, os garimpeiros, os madeireiros, enfim, aqueles que buscam, de certa forma, furtar aquilo que pertence aos indígenas em sua terra, não é, por direito, pela Constituição, inclusive, garantida a eles, esses garimpeiros, esses madeireiros, então, foram os responsáveis em um ato de ganância de levar o vírus para as comunidades. Então seria um outro problema que você poderia sim abordar na sua dissertação argumentativa, ok? E aí trago para vocês alguns outros repertórios mais amplos, coringas, que vocês conhecem inclusive, não é? Dimenstein, em Cidadão de Papel, aquela velha máxima que eu sei que você já usou inclusive em algum texto seu, de que na sociedade brasileira muitos indivíduos são vistos como cidadãos de papel, pois têm os seus direitos garantidos na teoria, mas não executados na prática. Então os indígenas são cidadãos de papel para o Estado quando não lhes oferece o acesso à saúde de qualidade, ok? Nesse contexto da ganância do homem branco, você pode citar o Bom Velhinho, que não é Papai Noel, é Karl Marx, ok? Alemão, socialista, que diz pra gente que o capitalismo gera o seu próprio coveiro. A ganância, a busca pelo lucro, a busca pelo capital é responsável, então, pela morte de muita gente, e isso se vislumbra perfeitamente nas comunidades indígenas, ok? E, ironicamente, o órgão governamental, que é a FUNAI, que deveria defender os direitos dos indígenas no Brasil, hoje opera com um déficit de 30% de força de trabalho, ou seja, faltam profissionais dedicados à FUNAI para atender as especificidades não só de saúde, mas o seu recorte para esse texto é de saúde para as comunidades indígenas, ok? Então pense direitinho aí no seu texto, faça a organização das ideias, pense que repertório você vai associar para cada ponto de vista, beleza? Arrase aí e a gente se vê semana que vem com mais uma produção. Tchau, tchau.